pelo Céu Meninos, gravando aqui um vídeo, falando um pouco sobre as influências e as referências da nossa música afro-brasileira. Tá? Eu sou o Bito Nagô, por quem não me conhece, sou o Bito Nagô, sou do coletivo Cose Nagô, junto com a minha parceira Claviane Cose, que é ela quem faz a parte da dança afro e danças brasileiras. Então assim, eu vim falar um pouco, para deixar bem claro, eu vou falar um pouco dessas influências, não consigo falar de tudo, porque é muita coisa, não dá para detalhar tudo, sabe? Mas dá para falar bastante coisas que eu conheço, que eu estudei, coisas que eu tenho dentro da minha casa. E vamos que vamos. Mas primeiro, antes de mais nada, vamos ouvir o barulho dos tambores, porque os tambores é a nossa comunicação com o vento, com as energias, com a paz. Um rufar dos tambores para vocês aí. Foram me chamar, eu estou aqui, que há? Foram me chamar, eu estou aqui, que há? Eu vim de lá, pequenininho. Eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente. Bom, vamos lá. A gente tem várias histórias sobre os tambores. Muitas delas caem naquela história que é do macaco, que sobe um em cima do outro e vai parar lá na lua para trazer o tambor. Ótimo, essa é uma história lúdica muito legal. Mas para falar de tambor, a gente tem que ir lá atrás, nos primórdios dos seres humanos. Quando o homem ainda era chamado de homem das cavernas. Nós temos a história da arte, ela é dividida em vários períodos, e um deles é chamado de pré-história, que é o começo da humanidade, lá onde surgiu a humanidade, onde o homem começa a se desenvolver e dali para frente ele começa a evoluir. A partir do ferro e da descoberta do fogo, ele começa a evoluir. Tá vendo que eu já falei do ferro, já falei do fogo. A percussão vem antes de tudo isso ainda. Ela vem antes de tudo isso. Por que ela vem antes de tudo isso? Porque a percussão ela vem como uma necessidade de comunicação entre os seres humanos. Então eles começam a bater palmas, eles descobrem o som dos ecos das cavernas. Aí eles descobrem que esses ecos tanto serviam para espantar animais como para atraí-los. Então eles começam a ter uma necessidade de atrair esses animais e também de espantar, porque alguns deles eram peçonhentos, ou animais até maiores. Mas com a necessidade de se fixar em algum lugar, eles começam a ter a necessidade também de comer e tal, mas de comer coisas maiores e de armazenar. Isso já é uma outra fase do ser humano, mas eles começam a descobrir esses sons. Então eles começam primeiro batendo na mão, batendo com os pés, sabendo que isso era uma comunicação entre eles, era uma linguagem, sabe, para comunicação. Então dessa linguagem se tem na história a primeira percussão. É dessa linguagem que nasce a primeira percussão. E qual é a primeira percussão que a gente sabe? A gente tem na história da humanidade. A primeira percussão da gente é o próprio corpo. O próprio corpo. Bater nos peitos, emitir ecos.
isso fazia parte desses seres humanos dessa época. Por quê? Eles tinham a necessidade de atrair animais, também de espantar, mas também eles tinham a necessidade de imitar a natureza. Para que isso acontecesse, para que eles pudessem atrair alguns animais, eles começaram a imitar a natureza. Tanto imitar o som dos animais, como o som da própria natureza em si. Por exemplo, o barulho do trovão, o barulho da chuva, entre outras coisas. Mas o nosso primeiro tambor de percussão é o nosso próprio corpo. Quando vem essa história aqui, macaquinho sobe um em cima do outro e vai lá na lua e traz o tambor lá da lua, essa é uma história lúdica que ela fala da mesma coisa que eu estou falando, só que com outras palavras. O que eu estou falando é por que sai do corpo? Porque é de dentro para fora que nasce a percussão. Você se descobre como instrumentista, ou como percussionista, ou porque gosta de música, ou toca qualquer coisa, de dentro para fora. Assim, transcendental. Algo que veio do divino, vamos dizer assim, de Deus ou do divino, como queira, para você, para nós, seres humanos. Então, essa percussão, essa linguagem musical, ela sai de dentro para fora. Você pode ver qualquer criancinha, você começa a tocar, ele começa a se mexer. Você bate palma, ele vai bater palma também. Ele pode até não entrar no seu ritmo, mas ele vai emitir um som. E esse som já é percussão. Todos nós fazemos isso muito bem. Ótimo. Aí passou-se essa fase, né? Essa fase da percussão ser o próprio corpo. Quando que é que a percussão passa a ser algo escultura, que vem a partir de uma escultura? A partir de que o ser humano começa a fazer esculturas também. Por quê? O homem foi identificado na arte, na pintura. Quando eu falo homem, eu falo o homem no geral. Ele não tinha assim ele desenhava, mas não tinha um gênero ainda. Ele desenhava a figura e ali era o homem ou a mulher, era uma figura. Mas a mulher, ela começou a ter mais detalhes, como dos seios, sabe? Ter mais detalhes na escultura. Então a mulher apareceu com mais detalhes na escultura. Então é a partir da escultura que nasce o tambor que a gente conhece hoje com essa configuração de madeira. Aqui é uma folha de madeira que foi curvada e fechada. Os tambores tradicionais, como o djembe, ele é feito de um pedaço de árvore, um tronco de árvore. Você cava e até chegar do outro lado, você faz para acabar aqui, para sair dos dois lados, você põe a pele em cima e ali faz o djembe. O djembe assim, por muitas pesquisas é considerado o primeiro instrumento de percussão, assim, com características esculturais. Assim, vamos dizer assim, com uma característica escultural é o djembe. Do djembe vai nascer outros instrumentos. Por que nascem outros instrumentos? É na busca por aquele timbre que vai aparecer outros instrumentos e outras claves através daqueles instrumentos. Vamos dizer, por que do djembe? O djembe, se você pegar um djembe, eu vou falando e vai aparecendo aqui para vocês as imagens. Se você pegar um djembe e virar ele de cabeça para baixo, aqui não é um djembe, tá? Mas aqui também já dá bem a noção. Se eu virar de cabeça para baixo, não parece uma pata de um animal? Por exemplo, aqui não, mas um djembe parece muito uma pata de elefante. Sacaram isso? Se você pegar o djembe, virar ele de cabeça para baixo, você vai ter uma pata de um animal. Isso vai acontecer com outros instrumentos. Por exemplo, as flautas que a gente conhece, elas são feitas através de ossos. Foram feitas as primeiras com ossos. Isso já na época dos egípcios. Já muito tempo depois dos pré-históricos. Aí o ser humano deu um pulo enorme de evolução para chegar nos egípcios, que era feita com os ossos. Assim como já no Egito, já se tem a descoberta do ferro, que já é muito antes do Egito, claro, mas a descoberta do ferro faz do Egito um império enorme. E nessa parte de instrumentação, aí eles também vão usar os ferros, vai usar ferro, os metais como o cobre, vai usar ouro, muito ouro, não para instrumentos, mas o ouro também ele vai fazer adorno nos instrumentos, em alguns instrumentos tem muitos relatos disso. E principalmente, que eu estava falando para vocês, dos ossos que eram para fazer as flautas. Então,
Como é que isso chega? Aí vamos dar um pulo enorme, assim, na história. Hoje, que a gente chama de contemporâneo. No moderno, na época colonial, vai chegar aqui do Brasil os invasores, que eu não gosto de chamar de colonizadores, eu chamo de invasores. Eles vão chegar aqui no Brasil e com eles vão vir os escravos, os negros que foram escravizados à força, trazidos para cá à força, para fazer trabalhos manuais aqui no Brasil. Com essa galera, com esses escravizados, com esses negros, vem toda uma cultura muito rica que se perdura até hoje. Aí o que acontece com a música brasileira? Ela faz essa mistura dos europeus, que alguns já viviam aqui. Aqui foi por muito tempo uma prisão, e uma prisão como um paraíso, né? Que era muito bom ficar aqui, porque os caras era para vir como preso, mas quando eles descobriam o paraíso, não queria mais ir embora. Aí quando vem esses negros, se mistura uma coisa com a outra, fora que eu ainda não falei, dos que já estavam aqui, os verdadeiros donos desse lugar, desse chão. Todo mundo tem que pedir a bênção primeiro aos nossos nativos indígenas, que aqui já estavam. Os indígenas, eles vêm para essa região pelo Estreito de Bering. É bem possível que os nossos nativos aqui, eles são descendentes de orientais, que vêm lá pelo Estreito de Bering, de uma parte da Índia, lá daqueles lugares. Eles vêm por ali já antes da gente, aqui, muito antes. Passam por esse Estreito de Bering e vêm parar aqui nas Américas e vêm lá da América, lá de cima, né? E vem descendo, abrigando essas regiões aqui, tanto do Brasil como América do Sul e América Central e lá para cima. Então, a nossa música, ela tem uma forte influência indígena, uma forte influência africana, uma forte influência europeia. Vamos dizer assim que, em porcentagem, essa forte influência ela é mais africana e indígena. Existe a parte europeia, em porcentagem ela é bastante vasta também, mas não é maior do que a indígena e a africana. Então, a nossa música ela é influência de tudo isso. Começa primeiro com os indígenas. Bom, a música indígena, vamos falar um pouquinho dos indígenas. A música indígena, se você for procurar ritmo indígena, você não vai achar um ritmo assim definido. Ó, isso aqui é isso. Não. O indígena, o nativo, ele tem uma pulsação. Uma coisa que assim... Dessa pulsação é que se cria o que a gente pode dizer de um ritmo. A gente pode identificar de uma clave por causa dessa pulsação. Mas o indígena, os nossos nativos, eles não têm um ritmo definido. É uma pulsação. Dentro dessa pulsação, eles cantam as músicas deles, como eu vou cantar uma agora, para dar uma aliviada na garganta. Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru. Esse Oreru Yamandu é uma oração indígena. Ela fala do Deus Tupã, que é o Deus dos índios. Deus Tupã, Oreru, Yamandu, Yamandu, a terra. Então Oreru, Yamandu e Tupã são três deuses que configuraram, que trouxeram o indígena de algum lugar, segundo as tradições indígenas, trazem esses índios de outras dimensões ou de algum lugar para cá, e são os deuses da natureza para o indígena. Essa é uma das músicas. Existem outras músicas que se fundiam com a nossa cultura quando chega os africanos para o Brasil. Eles nos quilombos, que aí tem uma coisa muito legal, que é quando você fala em quilombos, pensa que só foi negro que habitou quilombos, e não foi. Muitos índios habitavam quilombos também, fugidos
esses malfeitores, eles também moraram em alguns quilombos, então, nesses quilombos, e essa deu uma mistura de uma cultura com a outra. Vou cantar uma música aqui, que é dessa mistura de culturas, que ela fala de uma cabocla chamada Jurema, que é nativa lá de Pernambuco, lá dos Tupinambás, filha de um Tupinambá, que é uma tribo que vem lá de cima, abriga ali no litoral do Brasil, vem para o litoral do Brasil, e eles vão dominar praticamente o litoral inteiro, por isso dos tupis, porque eles vêm dos Tupinambás, né? Ou os Tupinambás vêm dos tupis, serão uma coisa ou outra, mas eles vão dominar essa região, por isso que a gente fala assim, Tupi-Guarani, só fazendo uma aspas, tá? Para poder se identificar. Aí, por que Tupi-Guarani? Porque os tupis são os que são do litoral, e os guaranis é os que vêm lá da Colômbia, do Peru, que vêm ali da região central do Brasil. Eles vão chegando e se misturam, eles acabam se misturando, primeiro como inimigos, e depois acabam se misturando e tendo que conviver, porque eles tinham um inimigo maior, que eram os malfeitores, vou dizer assim, os colonizadores, como quiserem. Eu identifico como invasores. Mas eu tinha uma cabocla de pena, joguei ela na mata pra ela trabalhar. Cadê a força que a Jurema tem, pra ver a força que a Jurema dá, pra ver a força que a Jurema tem, pra ver a força que a Jurema dá. Então, essa é um exemplo de uma mistura de cantos indígenas, porque você fala de alguns nomes indígenas, já falando em português, né, com a cultura africana. Então você tem uma mistura das duas culturas, que aí você tem índios com nomes de africanos e negros com nome de índios, ou negros com descendências indígenas e índios com descendências africanas. Isso vai ocorrer muito. Então, lá em Pernambuco, vamos dar um pulo lá para Pernambuco. Essas influências vão fazer muito parte da região e fazem até hoje. Você vai achar lá muito Tupinambá que é negro, tá mais escuro do que eu, mas com cabelo lisinho igual dos índios. Você vê que como se dá essa mistura? E essas influências elas vão para a música. Eu estou falando só da música porque a nossa palestra aqui, vou dizer palestra, fala-se da música, mas essas influências elas vão se dar em tudo quanto é tipo de arte que a gente conhece dentro do Brasil. Em tudo quanto é tipo de arte você vai ver essas influências. Vai estar na moda, na arquitetura, tudo que você vê vai ter essas influências que eu estou falando para vocês. Então, começando lá de Pernambuco. Aí eu vou falar de um ritmo que é lá, não necessariamente de Pernambuco, mas ele é lá do Nordeste, que é o baião. Faz... A clave dele é isso aqui. Quando eu falo clave, estou dizendo, eu quero dizer sobre a base desse ritmo, uma base principal. Se você estudar a base e a clave desse baião, ele vai ser muito parecido com um outro ritmo chamado dundum, que é quase isso também. E o lundum é um ritmo que vem de Angola, o ritmo bantu dos angolanos. Se eu preencher esse ritmo mais um pouco, vai ficar aqui, ó. Esse ritmo que eu estou fazendo aqui, ó, é chamado de Ilu. Alguns chamam de Ilu e outros chamam de Daró, que é o ritmo do orixá Inhansã. Tá vendo que um ritmo ele se mistura no outro e você se reconhece naquele ritmo? Se você for estudar um pouquinho, ouvir, prestar atenção, bem atenção, você vai ver que uma influência está dentro da outra. Tá? Baiano, Taró, ou Ilu.
gente vai buscando essas claves que vão tendo referências de uma coisa para outra, de uma coisa para outra. Tem um site, eu até marquei aqui, vou pedir para colocar aqui, que é, procura lá, videocast Rumpilezinho. Eles fizeram um estudo, essa galera que é lá do Lutieres, do Rumpilés, acho que deve ter a coordenação dele. Eles fizeram a pesquisa sobre essas claves. Eles fizeram dessa clave, fizeram do rock, fizeram do Ijexá. Então dá uma olhadinha lá também, que é muito bacana. Você começa a se identificar uma coisa com a outra. Vamos no rock. O rock não é uma coisa de negro, não é uma coisa de afrodescendente. Alguém acha que não? O rock é totalmente afrodescendente, totalmente. O rock nasce lá com os afro-americanos centrais lá, Estados Unidos, Canadá ali. Nasce com o blues, né? O ritmo blues. Depois desse blues vai nascer o rock, o jazz primeiro, e do jazz vai nascer o rock. Você vê que o próprio, se você vir algumas entrevistas de um cantor chamado Elvis Presley, ele mesmo fala que o que ele faz, o que ele canta e o que ele dança não é uma novidade. Os negros afro-americanos já faziam isso, eles descobriram, sabe? E aquilo é uma mistura de coisas que eles trouxeram. Não só deles, dos americanos, dos sul-americanos. Essa influência veio para cá e ela vem até hoje. Quando você tem essa coisa de estudar música, você vai cair nesses caras. Que são os do B.B. King, são os melhores do jazz, que influenciaram muita gente, inclusive os Beatles, que a gente fala, que vem do outro lado do planeta, e que começaram a fazer um rock lá de um jeito deles, lá que eles chamavam com outro nome, mas quando eles encontraram com essas culturas do lado de cá, eles começaram a se identificar. Então vamos eu já falei, vou citar alguns nomes de caras que eu gosto pra caramba, que eu sou fã. Vou citar um nome aqui, a nível de pesquisa. Se você gosta de tocar candomblé, que tem a vontade de aprender os toques do candomblé, o candomblé ele tem uma coisa, são 3 instrumentos, dependendo da nação, são 3 instrumentos. No candomblé de Quito, um maior, um pio do meio e o menor chamado de lé. Cada instrumento desse vai tocar de um jeito diferente, o mesmo ritmo, mas cada um vai tocar de um jeito diferente. Só que quando você junta aquela galera tocando cada um de um jeito, vai sair um som maravilhoso. Então você pode procurar lá, Gabi Guedes, Yuri Passos. Yuri Passos é um cara que acompanha a Maria de Castro, acompanha vários artistas. Gabi Guedes também. Gabi Guedes é um super professor. E aí eu não poderia deixar de falar de um super mestre chamado Naná Vasconcelos, que felizmente se foi, mas deixou um legado enorme para nós da percussão, para nós brasileiros, para a música mundial. Um cara que viajou o mundo com um berimbau, divulgando essa coisa do berimbau para o mundo. Naná Vasconcelos, assim, a gente sente uma falta danada dele. Ele está assim, sim, espiritualmente a gente sabe que ele está em todos os tambores. Naná Vasconcelos, o senhor é um Ian, o senhor é um Aian, para quem não conhece, é o espírito de tambor segundo as tradições do candomblé, o espírito de tambor segundo as tradições afro-cubanas também. Então, Naná Vasconcelos, o senhor é o nosso Aian e tantos outros que a gente conhece. É o seguinte agora, vou cantar uma música que ela é da ciranda. A ciranda é um ritmo lá de Pernambuco, foi difundido em Pernambuco, mas a ciranda ela não é pernambucana. A ciranda ela é europeia, vai para Pernambuco. E aí você vê uma coisa que é legal, ela vem da Europa, a ciranda chega no Brasil, mais precisamente portuguesa, se não estou enganado, mas vai passar aqui a correção. Vem para o Brasil,
quando passa lá para Pernambuco, em Pernambuco ela se desenvolve totalmente. A ciranda, né, Pernambuco, ela faz parte da cultura. Aqui em São Paulo tem muita gente cantando bastante ciranda, porque o pessoal aqui de São Paulo, principalmente aqui de São Paulo, o pessoal gosta muito de estudar várias culturas e trazer tudo isso para dentro da sua percussão, trazer todas as influências. Assim como lá também em Pernambuco, mas o forte lá é maracatu e ciranda. Vou cantar uma ciranda que é lá de origem, que é de uma senhora chamada Lia de Itamaracá, que é talvez a expoente mais forte que nós temos na ciranda. Ela é uma compositora, uma senhora assim fantástica, tem um vigor de, sabe, uma vontade de viver. Fui em algumas oficinas delas aqui em São Paulo, em algumas instituições. Você vê aquela senhora cantar e dançar, cara, você fala assim, meu, eu preciso me renovar, porque se aquela senhora tá dançando, eu tenho que ter esse vigor de vida que ela tem. Todo respeito a ela. Salve, Lia de Itamaracá!